Olá pessoal, tudo jóia? Maravilha! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso bate-papo que será o mapa do INSS. Eu pensei esse nosso encontro será dividido em três aulas, né? Três momentos de conversa para apresentar àqueles que estão se aproximando do concurso do INSS, aqueles que ainda não têm familiaridade com o direito previdenciário, apresentar um mapa com os pontos fundamentais para que nós possamos entender a lógica do direito previdenciário, facilitando assim os nossos estudos. Claro que nesse encontro, portanto, você não verá e nunca seria essa a proposta todo o direito previdenciário. Não é tudo que existe previdenciário, não. A ideia é apresentar para você quais são os nortes, quais são os pontos cardeais no direito previdenciário para você entender por que essa legislação ora está falando de segurados, depois fala de contribuição, aí fala de benefícios, fala de financiamento. Que história é essa? E é esse, né, o motivo que nos trouxe até aqui. Então eu estou muito feliz que você tenha se dado a oportunidade de ter essa conversa aqui. Beleza? Eu vou buscar deixar o mais didático possível, explorando esses muitos anos como professor de curso preparatório, para trazer aqui para você o direito previdenciário para quem não está familiarizado com ele. Beleza? Então, joia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos nessa, a gente não tem tempo a perder, legal? Vamos começar por aqui. Pessoal, quando você observa o edital da última prova para técnico, você vai observar conhecimentos específicos. E lá nos conhecimentos específicos, começa falando de seguridade social. Então a gente vai falar um pouquinho de seguridade, o que é a seguridade, seus princípios de financiamento. Depois a gente vai avançar dentro do previdenciário, tá bom? Noções importantes. Ah, professor, eu já estou muito familiarizado, já estou estudando há algum tempo. Será uma fantástica revisão essa nossa conversa. Perfeito? Você vai organizar todos os pontos. Essa é a nossa proposta. Quando pensamos, olhando para o seu edital, na Seguridade Social, a Seguridade Social ela é uma tríade. Ela tem três componentes. Nós temos, observe aí, saúde, assistência e previdência social. Saúde, assistência social e previdência social. Não é verdade? Vem conversar comigo, daqui a pouco a gente volta para o slide. Então, a primeira coisa é percebermos que o seu edital cobra a seguridade, que a previdência está dentro da seguridade. A previdência social faz parte da seguridade social. O que é seguridade social? A gente vai ver a definição já já. Eu trouxe aqui para você o artigo 194 da Constituição Federal. Mas se você tivesse que explicar para alguém que não está estudando para concurso o que é seguridade social, o que é isso? Seguridade social é um esforço do Estado e da sociedade para proteger pessoas diante de necessidades. Então, se a pessoa tiver um problema de saúde, nós temos o atendimento da saúde. Se a pessoa, por exemplo, estiver numa situação de vulnerabilidade econômica, a família não tem como sustentar aquele idoso e ele nunca contribuiu, ele vai receber um benefício da assistência. Ao lado disso, a pessoa, pensando na previdência, né, ela contribui, mas, por exemplo, a mulher está gestante. E aí tem um período em que ela não poderá trabalhar. Pelo menos 120 dias da licença maternidade. Só que ela precisa da renda. Então a Previdência vai ampará-la nessa necessidade. Pegou essa visão? Então a Seguridade vai atender necessidades sociais, porque vivemos em sociedade, vivemos em coletivo. Cada um por si é discurso, mas não funciona se todos vivemos juntos. Então o Estado tem essa consciência. No passado já vivemos cada um por si e não tinha seguridade. Aí a coisa complicava. Perfeito? A história da Seguridade Social, que cai na sua prova, é momento para uma outra conversa nossa, nas apostilas e nos cursos que eu tenho.
não aqui. Legal? Beleza? Aqui a gente já está vendo a Seguridade constituída. E aí eu falei para você que ela tem 3 elementos. E aí o ponto fundamental para sua prova. A Seguridade, ela tem componentes que exigem contribuição e componentes que não exigem contribuição. Então, quando pensamos na saúde, para você ser atendido num hospital do SUS, ninguém vai perguntar se você é contribuinte. Se você, como que está a sua filiação à Previdência, se você está contribuindo, não tem essa conversa. Você será atendido. A assistência social foi desenhada para aqueles que não contribuem, em essência, né? Estou simplificando, mas também é um sistema não contributivo. Ninguém quer saber se você contribuiu ou não para ser atendido. Pode ser que você tenha contribuído ou não, mas não importa, né? Depende do serviço ou do benefício. Mas o olhar da assistência quer saber se você contribui. Agora, a Previdência foi desenhada de outra forma. A Previdência foi pensada para apresentar, para oferecer benefícios e serviços a quem esteja contribuindo. Essa é a lógica geral. Então, para sua prova, nós temos sistemas não contributivos, saúde e assistência, e previdência social, que é contributiva e é o foco central da sua prova. Tá? Em conhecimentos específicos no edital, a gente começa falando de seguridade, aí aprofunda bastante direito previdenciário, que é a razão de ser do INSS, e depois, fechando, trata de assistência social também. Saúde não entra na sua prova. Beleza? Pegou essa visão? Legal, vamos pro slide. E aí tem mais informação pra gente lá. Muito bem, então, a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações do poder público e da sociedade. Conjunto integrado este, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Artigo 194 da Constituição. Bom? E aí nós temos aqui, né, a saúde é um sistema não contributivo. Aí para você ter acesso ao SUS não precisa contribuir. A assistência social é um sistema não contributivo. Aí o seu principal benefício é o BPC, tá? O benefício de prestação continuada da assistência. Mas a previdência é um sistema contributivo. A regra geral é que você contribua para ter direitos. Só que aqui mesmo na previdência tem exceções. Temos casos em que a pessoa nunca contribuiu e recebe. Bom, e aí eu trouxe um exemplo. Mesmo na previdência existem exceções. Dependentes não precisam ter contribuído para receber pensão por morte, por exemplo. Perfeito? A gente vai falar de dependentes, a gente vai falar de pensão por morte, mas na essência, o dependente vai receber esse benefício independentemente de contribuir. Mas essa é a exceção. Porque alguém contribuiu por ele. Tá bom? Beleza. Avançando, vamos ver os princípios constitucionais da Seguridade Social que estão lá no artigo 194 da Constituição. Legal? Nós temos mais princípios da Seguridade? Temos. Princípios que não estão mencionados. Temos princípios na Previdência? Temos também. Mas o nosso olhar aqui, nessa visão panorâmica, é destacar o artigo que mais cai na prova, que é o artigo 194. Beleza? Depois eu vou te mostrar o segundo artigo que mais cai. Mas esse é o que mais cai. 194. E nós temos os princípios da Seguridade. Muito bem, vem comigo aqui. Universalidade da cobertura e do atendimento. Eu vou disponibilizar esse slide para você. Legal? Tá? Então, nossa visão aqui é bem panorâmica. Qual que é a ideia da universalidade da cobertura? Atender o maior número de riscos possíveis. Qual que é a ideia da universalidade do atendimento? Amparar o maior número possível de pessoas. Beleza? Então a gente tem esse comando de universalidade. Proteção contra o maior número de riscos e atender o maior número de pessoas. Essa é a ideia da Seguridade. Ao lado disso, uniformidade e equivalência. Os benefícios, né, os riscos cobertos serão os mesmos para a população urbana e para a população rural. Uniformidade. Só que a Seguridade admite algum tratamento que leve em consideração que o trabalhador rural tem uma atividade mais desgastante.
Então a gente vai ter aqui uma noção de isonomia. É por isso que o trabalhador rural, por exemplo, se aposenta um pouco mais cedo. Então, a proteção é a mesma, só que a gente vai ter um senso de justiça que acaba ajudando o trabalhador rural por conta das suas condições cotidianas. Legal? Beleza? Contraponto à universalidade é o terceiro princípio. Seletividade e distributividade. Propriamente, a seletividade é o contraponto, tá? Aí eu vou explicar para você aqui, né? Trazer você para perto. Qual que é a ideia da seletividade? Ela vai apresentar um equilíbrio diante da universalidade. Tá bom, você quer proteger contra todos os riscos possíveis. Só que a seletividade vai dizer riscos que são importantes e trazer requisitos. Por exemplo, vamos garantir a todas as pessoas a possibilidade delas se aposentarem. Tudo bem, mas vamos estabelecer que pelo menos tem que ter 180 contribuições de carência? Porque senão a pessoa trabalhou 2 meses e quer aposentar. Não é? Ok? Beleza? Eu sei que talvez você tenha pensado em políticos, né? Que tem alguns lá nos seus regimes antigos, né? Isso já foi, mas eles poderiam aposentar trabalhou 4 anos, aposenta. Certo? Mas vamos voltar para cá. A seletividade vai trazer requisitos. Bom? Beleza? E aí, esses requisitos eles são mais importantes na previdência e na assistência. A assistência vai garantir um salário mínimo a todas as pessoas ali que a família não pode sustentar, né? Tal. Mas essa é a ideia da assistência. Mas vamos ter requisitos. Então, por exemplo, vamos atender a pessoa idosa. Idoso com 65 anos ou mais. Ou então a pessoa com deficiência. Se não for uma pessoa idosa com 65 anos ou mais, ou se não for uma pessoa com deficiência, mesmo que ela esteja numa família muito humilde, a solução para ela não vai ser assistência social. Se ela tem condições, então ela vai trabalhar, poxa, que o Estado estimule a criação de empregos e por aí vai. Mas assistência vai ter requisitos. Essa é a ideia da seletividade. Mas você viu que é seletividade e distributividade, precisa saber os dois. Tá, então a seletividade vai trazer requisitos, né? Ó, o legislador escolhe quais riscos proteger, seletividade, tá? E vai ter os requisitos para essa proteção. Só que aqui, dentro desse princípio, tem uma outra ideia, que é a distributividade, que é a justiça social. Justiça social. Por que justiça social? Porque os benefícios, né, da assistência, da previdência ou serviços, geralmente eles carregam uma ideia de que toda a sociedade contribui. Mas, na essência, quem vai precisar mais são aqueles que têm menos. Essa é uma ideia de distributividade. Vou te dar um exemplo palpável. Considere uma pessoa bem-sucedida em termos financeiros. Tá? Ela tem um grande patrimônio, certo? Ser bem-sucedido na vida é mais do que ter dinheiro, né? Mas, por isso que eu falei, em termos financeiros, tá? Ela é bem-sucedida em termos financeiros, né? Você pode ser bem-sucedido na sua família, nas suas relações, em como você encara a vida, né? A vida tem várias riquezas, mas estou falando dessa aqui, financeira. E a pessoa contribui para o sistema, de maneira geral. Você vai ver que ela vai contribuir para a seguridade como um todo. Mas ela nunca vai precisar do SUS, talvez, né? Não vai buscar o SUS. Se ela precisar, ela vai ter atendimento nos hospitais aí de ponta. Então ela está transferindo o recurso dela para quem precisa. Justiça social. Legal? Outro ponto importante, aqui não tem muita conversa, é o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Surgiu uma lei, estabeleceu um benefício de R$ 200, não pode diminuir. Você que está aqui acompanhou o cenário da pandemia, em que nós até trocamos o nome, né? Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil. Não importa, isso aí é política. O importante é que aquele benefício chegou num patamar de R$ 600. Não pode retroceder. Tá? Porque nós temos a irredutibilidade do valor dos benefícios. Não pode vir uma lei agora e falar, não, agora é 300. Bom? Beleza? E nós temos também aqui
Equidade na participação do custeio significa que quem tem mais contribui mais no custeio. Então, por exemplo, o trabalhador que tem um salário mais alto contribui mais, a alíquota dele é maior, né, as alíquotas que serão aplicadas, do que aquele trabalhador que recebe o salário mínimo. As empresas contribuem com mais do que os trabalhadores. Os bancos, que têm muito lucro, né? O lucro dos bancos é imenso. Então, os bancos contribuem com mais do que as outras empresas. Legal? Nós temos diversidade da base de financiamento, que a gente vai ver já já, tá? Mas é um princípio. A Seguridade Social não coloca todos os ovos em uma cesta só. Temos diversas fontes de financiamento e nós temos o caráter democrático e descentralizado. Democrático porque a população participa. Descentralizado por conta dos níveis de governo. Mas guarde que o caráter democrático envolve a participação dos trabalhadores, das empresas, dos aposentados e do governo. Beleza? Tranquilo? São 7 princípios que organizam a Seguridade Social. Parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Legal? Muito bem. E aí, para a gente amarrar, né, esse finalzinho aqui da nossa conversa, falar um pouco do financiamento. Então nós vimos o que é a Seguridade, os seus princípios e agora financiamento. Segundo artigo que mais cai, artigo 195. A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. A forma indireta de financiamento, recursos do orçamento. Forma direta, contribuições sociais. Tá? Então, quando a União coloca recursos do seu orçamento, isso é indireto. Agora, quando você tem um desconto lá no seu olerite, no seu contra-cheque, para financiar o INSS, forma direta, contribuição social. Legal? Contribuição social. Nós temos hoje 5 contribuições, mudança recente do ano passado. Até então eram 4 contribuições. As contribuições que nós teremos envolve o empregador, aí as suas 3 formas, folha de salário, receita ou faturamento e lucro. De novo, empregador, folha de salário, faturamento, lucro, faturamento e receita, e em terceiro lugar, lucro. Folha de salário, receita, faturamento e lucro. Temos contribuições do segurado, do trabalhador, contribuições das loterias, né, os concursos de prognóstico, das apostas de corrida de cavalo. Tá lá na lei, né? Curioso, né? Nós temos as contribuições do importador e nós temos uma contribuição nova sobre bens e serviços no geral. Beleza? Emenda Constitucional 132 de 2025. Falando em financiamento, regra importante, regra de ouro. Nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Legal? Tranquilo, show. E o prazo nonagesimal. As contribuições sociais só podem ser exigidas 90 dias, né, após 90 dias da publicação da lei que as instituiu ou modificou. Então nós temos a regra da precedência da fonte de custeio e nós temos a regra do prazo nonagesimal. Perfeito? Aqui nós vimos 3 pontos. A Seguridade e seus sistemas, princípios e uma visão panorâmica do financiamento. Eu vou fazer um break no vídeo e a gente vai adentrar propriamente na Previdência Social, no direito previdenciário. Até já.